Olá pessoal, como é que vocês estão aí? Tudo bem? Estamos aqui para mais uma semana de conteúdo, de material para vocês, e dessa vez a gente vai tratar de ideologia, tá? Mas em um sentido, como a ideologia se relaciona com o trabalho, tá? Ideologia é um conceito central, independente do conteúdo que a gente está estudando, tá? E ideologia, quero fazer aqui uma marcação, ela é um conceito que ela foi apropriado por vários autores, tá? Tem vários autores que utilizam o conceito de ideologia. O mais famoso e o mais conhecido é a ideia de ideologia em Karl Marx, tá? Karl Marx vai tratar a ideologia como se fosse uma lente é o melhor, que distorce completamente a realidade. Então a ideologia, as diferentes ideologias, elas existem para impedir com que as pessoas enxerguem a realidade tal qual ela é, para impedir que as pessoas enxerguem e compreendam as desigualdades sociais e esse tipo de coisa. Esse conceito do Marx, ele é interessante para alguns temas, se usa até hoje para alguns temas, mas não é o conceito que a gente vai usar aqui, tá? O conceito que a gente vai usar de ideologia é o conceito do Mannheim, tá? O Mannheim, ele vai trazer um outro conceito de ideologia que ele é mais, a gente pode dizer, sofisticado que o do Marx. Ele é mais interessante, talvez, para a gente entender diferentes aspectos da realidade. Mannheim estabelece uma relação entre a realidade e aquilo que a gente enxerga. A gente, óbvio, interage com a realidade o tempo inteiro, mas a gente tem que dar um sentido para aquela realidade. Esse sentido dado para aquela realidade envolve valores e formas de visão de mundo que vão orientar essa forma de encarar a realidade. E isto é organizado e trazido através da ideologia. A ideologia, ela é uma distorção, podemos dizer assim, parcial da realidade por uma certa incapacidade dos indivíduos compreender a realidade tal como ela é. Então, se constrói discursos de como a realidade funciona, discursos de como as coisas se organizam, as pessoas incorporam isso nas suas mentes e a partir disso elas encaram o mundo exterior, a realidade a qual ela está. Cada época, cada cultura vai constituir a sua ideologia. Portanto, tudo tem ideologia a partir dessa perspectiva. Porque tudo aquilo que a gente interage no mundo, existem valores e formas de ver o mundo que vão orientar aquelas coisas. Portanto, ali temos um conteúdo ideológico. Ideologia está muito além de direita e esquerda, ideologia está muito além do debate político, tal qual a gente entende, Porque dentro do debate político, óbvio, tem ideologia, mas não é só isso que tem ideologia. E quando a gente fala da organização do trabalho, existe muita ideologia. Portanto, não existe neutralidade ideológica a partir desse conceito do Mannheim. Tudo tem ideologia. E entender os elementos constitutivos daquela ideologia naquele tempo permite com que a gente entenda a forma de organização daquele espaço. No caso, como a gente está estudando sociologia do trabalho, entender a ideologia dominante em um determinado período histórico e como ela organizou as estruturas de produção relacionadas ao trabalho, a gente consegue compreender de fato aquele momento histórico, aquele período. Então a ideologia é essencial para entender as coisas. Tá? No nosso caso, quando a gente pensa a Revolução Industrial, que é o tema que a gente já viu um pouco, a gente tem que partir do ponto de vista ideológico da época. Quais são as ideologias que existiam naquele contexto e eram dominantes? Óbvio, todo período vai ter várias formas de ver o mundo, mas sempre tem uma que é mais dominante, tem uma que é mais comum. A ideologia dominante no século XVIII é uma ideologia que envolve
etnocentrismo, positivismo, né, e evolucionismo cultural. Estas três coisas são constitutivas da ideologia da época e elas vão ter um efeito político muito profundo na organização do trabalho. Primeira coisa, o evolucionismo, que se junta com o positivismo, né, essas coisas caminham junto. Essa ideia de que a sociedade evolui, que existem sociedades que estão em constante evolução, no sentido de melhoramento, que os indivíduos devem evoluir, portanto, um indivíduo que tem mais conhecimento ele é melhor do que um que tem menos. Essas ideias, elas são, obviamente, preconceituosas, né? E elas eram normais na ideologia da época. O preconceito, gente, nesta época, ele era normal, era considerado normal. Não existia problema nenhum um ser humano, um indivíduo, sobretudo um homem, falar que uma mulher era inferior. Este tipo de preconceito era normal, fazia parte da ideologia da época. Neste contexto, mulheres eram inferiores, né? A ideologia da época, entendam, eu não estou falando de sentido absoluto, não estou desrespeitando as mulheres, estou dizendo que nesta época a ideologia tratava as coisas dessa forma. Então a ideologia daquela época tratava mulheres como inferiores, negros como inferiores, né? Latinos, a gente como inferior, né? Todos os povos que não eram europeus eram inferiores. Então isso a gente chama de etnocentrismo e no caso mais específico eurocentrismo, né? Etno de colocar uma cultura como central, né? Ou euro, né? Colocar a Europa como central. Esta ideia era normal, era comum, esses preconceitos faziam parte da ideologia da época. Isso justificava a lógica de existirem colônias na África, isso justificava a lógica de exploração da América, isso justificava os diferentes políticas que eram organizadas naquele contexto. Então, todas as políticas de segregação racial, de segregação de gênero, elas eram justificadas a partir da ideologia da época. E a forma de organização do trabalho não era diferente. Então, quando a gente pensa que um trabalhador nesse contexto era descartável, né? Porque realmente se um trabalhador morresse no ambiente de trabalho, literalmente se tirava o corpo daquela pessoa, contratava outro no lugar, vida que segue. Não acontecia nada, não tinha leis trabalhistas nem nada do gênero. Então, a pessoa morreu. A pessoa perdia um braço, ela era demitida e contratava outro. Era assim que funcionavam as coisas naquela época. Por quê? Essa ideia de descarte humano, de que o ser humano pode se tornar obsoleto, imprestável, e a gente substitui, de tratar o ser humano como uma peça numa engrenagem, faz parte da ideologia desta época. Aí, ao longo do tempo, a ideologia vai mudando a partir de uma conjuntura de fatores. Então, que nem eu comentei, o ser humano ele vai ganhando, o indivíduo que trabalha, como o trabalho nas fábricas vai se especializando, né? Conforme a gente vai tendo a ascensão do Fordismo, a pessoa começa a ter uma função muito específica na fábrica, muito técnica, que permite com que ela faça aquilo com maior eficiência. Isso faz com que aquela pessoa não seja mais descartável. Se eu perder ela, eu vou perder tempo treinando outra pessoa para ocupar aquele lugar. Então ela ganha poder político. Conforme ela vai ganhando poder político, vai se organizando sindicatos, vai se criando leis trabalhistas e as pessoas deixam de ser descartáveis, porque elas têm uma importância. Se eu perco aquele funcionário, eu vou ter que gastar tempo e dinheiro treinando o outro para ocupar a mesma função. Não é mais tão fácil substituir alguém. Então, a lógica de seres humanos descartável vai sendo substituída. O ser humano deixa de ser descartável nesse contexto. Vai ser criando leis trabalhistas para assegurar. Então, se aquele indivíduo não é descartável, se ele se machucar, eu perco dinheiro. Empresário. Então, ele vai constituindo leis trabalhistas e vai constituindo formas de organização do trabalho de forma a proteger aquele funcionário. Então, estas coisas vão acontecendo. A ideologia, em cada tempo, vai mudando, até a gente viver nos dias de hoje, que é uma outra ideologia relacionada à tecnologia, por exemplo. Hoje, para trabalhar, a pessoa tem que entender minimamente de tecnologia, independente do trabalho que for fazer.
porque praticamente todos os trabalhos usam computadores em algum momento. Então, saber de algumas tecnologias é essencial. Vários trabalhos exigem que a pessoa entenda de redes sociais e coisas do gênero, sobretudo trabalhos relacionados a marketing. Então, a forma de organização do trabalho, né, hoje, ela acompanha processos ideológicos. E quando a gente vai analisar a construção das tecnologias, elas também têm um caráter ideológico. Então, por exemplo, quando a gente fala da forma de como as redes sociais são, por trás disso tem uma ideologia que a gente chama de liberal, porque vejam, as redes sociais, elas não só priorizam, como elas valorizam a individualidade das pessoas, a liberdade de expressão, aquilo que ela pensa, aquilo que ela sente. Tanto é que tem várias formas dentro de um Facebook da vida de eu expressar aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto, literalmente. Né? Através de postagens, de textos, eu posso comentar postagem dos outros, eu posso dar like, eu posso, né, adicionar emoji, tem uma série de dimensões que envolvem essa expressão da minha individualidade. Este culto à individualidade, ele faz parte de um preceito ideológico chamado liberalismo. Então, quando a gente pensa nas tecnologias relacionadas às redes sociais, a gente pode pensar qualquer uma delas, existe uma filosofia liberal por trás dela. E isto é uma ideologia. Tudo aquilo que a gente se relaciona tem uma forma, tem uma constituição, e esta constituição está relacionada a elementos ideológicos. Então, a ideologia é constitutiva, tá, de tudo aquilo que a gente se relaciona no mundo. Existem diferentes ideologias e, como vocês podem ver, elas estão muito além de um debate estritamente político. Elas estão muito além a ideologia está muito além, né, de um debate circunscrito ao universo político. Muito além disso. A ideologia está na nossa vida de diversas formas e compreender os efeitos da ideologia, nos dá clareza sobre como as coisas funcionam e sobre como eu me relaciono com o mundo. Então, se a gente quer entender como as coisas funcionam, a gente quer entender como o mundo se organiza e como as coisas estão avançando, evoluindo, enfim, como o mundo está se organizando, a gente precisa entender as diferentes ideologias que compõem cada espaço e cada coisa que a gente se relaciona. Né? E isso é um trabalho que obviamente é difícil, né? Envolve tempo, envolve estudo, alguma dedicação para fazer isso, mas é um trabalho importante para a gente se situar e saber o que a gente está fazendo e por quê. E óbvio, ser uma ideologia não significa que a gente tem que ser contra ou a favor, mas a gente tem que saber lidar dentro desse universo. A gente, quando compreende as coisas com clareza, permite com que a gente tenha mais liberdade, não o contrário. Né? Óbvio que seguir cegamente uma ideologia nos aprisiona, porque a gente está tendo um aprisionamento cognitivo, a gente está olhando o mundo a partir de uma ideologia fixa. Quando a gente começa a debater as ideologias e compreender o mundo, a gente ganha liberdade, porque a gente entende como as coisas funcionam e fala, ó, esses preceitos aqui dessa ideologia me interessam, eu acho legal, condiz com os meus valores, condiz com aquilo que eu penso, portanto eu vou seguir, não há problema nenhum nisso. Esses outros elementos aqui não me interessam tanto, talvez eu possa pensar diferente disso aqui, e a gente vai ganhando clareza sobre as coisas, tá? É nesse sentido aí. Por hoje é isso, pessoal. Espero que fiquem bem. Qualquer dúvida, mandem e-mail, né? Vocês sabem como me encontrar, ou a gente conversa na sexta-feira. Grande abraço a todos, fiquem bem e nos vemos na próxima.